Vamos de coletiva ego de empate, rapaziada. Tava com saudade de fazer esse quadro aqui pra vocês. Como tava no momento de transição, eu esperei um pouco até a Copa do Mundo começar. Normalmente sai mensal esse quadro, então podem esperar que nós teremos sim coletiva ego de empate com mais frequência agora que a Copa do Mundo começou. Certamente, quando eu ver que tá ficando um pouquinho mais morno, eu dou uma pausada pra gente ter mais repertório de perguntas mais legais aqui para serem respondidas. E temos perguntas polêmicas aqui, certamente, né? Cauã mandou uma pergunta e essa pergunta eu curti e eu vou aproveitar para pegar gancho com outras perguntas também, beleza? Rapaziada, se inscreve no canal, curta e compartilha esse conteúdo porque me ajuda a continuar crescendo por aqui. Checa a descrição, tem Discord para você ler os capítulos, fazer amigos, conhecer pessoas e também falar sobre Blue Lock e outras obras. Tá? Então, rapaziada, vamos lá, vamos para as primeiras perguntas, porque eu vou juntar aqui um combo de perguntas. Primeiro, o Andy ele mandou ali sobre a questão dos capítulos, né? Rodrigo, quantos capítulos você acha que dura as partidas da rodada de grupo? Eu acho que vai durar a mesma quantidade de capítulos que durou as partidas do Manshine e a partida do Ubers, né? E você, o que você acha? E vou aproveitar e vou pegar a pergunta do Cauã, que ele perguntou qual a razão do Blue Lock ter decaído tanto. Pô, Rodrigo, você acha que o Blue Lock decaiu? Sim, Blue Lock teve uns problemas, mas certamente, pelo menos, tem tudo para voltar para os trilhos agora. Mas até ali o PXG decaiu sim. Mas vamos lá. O problema de uma partida não necessariamente é o tamanho dela. Se tiver 50, 60 capítulos, não necessariamente ela vai ser ruim ou arrastada, tá? Ela pode ser muito boa, pode ser dinâmica. Quando o Cauã fala aqui por que o Blue Lock decaiu tanto, ao meu ver, é talvez uma falha do próprio Kaneshiro. Quando o Kaneshiro começa o jogo do PXG, ele deixa claro quatro focos: Shidou, Kaiser, Rin e Izag. A questão é como que esses focos foram dados, porque a partida ficou muito arrastada. E em um determinado momento era o Rin atacando, Kaiser e Izag defendendo, Kaiser e Izag atacando e Rin defendendo. Era isso, durante vários capítulos foi isso. E certamente, se você pegar como um todo a partida, não fica ruim. Só que o lançamento não é um todo, o lançamento é um por semana. Então, essa picotada que o mangá sofre, com principalmente esse foco meio que exclusivo em jogadores ou situações que pouco vão agregar para um desenvolvimento na história e tudo mais, fica ruim semanalmente. E por isso que até talvez esse início da liga teve problemas de retenção do público. Eu reparei aqui mesmo, as visualizações do meu canal caíram bastante com Blue Lock. E certamente tem alguns motivos, principalmente esse final arrastado da Liga Neo Egoishi, Izag e Rin terem empatado, o Nagi ter sido eliminado, e para os que não gostam do Nagi, o Nagi ter voltado do jeito que voltou. Tudo isso interfere na qualidade da obra. Agora eu vou pegar um exemplo para vocês. A partida contra o Sub-20, Blue Lock Eleven Sub-20, teve uma duração grande. Se eu não me engano foi do capítulo 110, o capítulo 147, foi alguma coisa assim. Eu vou deixar certinho na tela aqui para vocês. Foi uma duração grande, mas foi uma duração boa, não foi arrastado. Por que não foi arrastado? Porque a gente pega vários focos, a gente tem os irmãos Itoshi, nós temos Izag, nós temos os 4 zagueiros, os 4 defensores do Japão, nós temos os pontas do Blue Lock Eleven, nós temos o goleiro ganhando destaque, nós temos Nico ganhando destaque, nós temos Hiyori, nós temos o próprio Otoya, Karazu, todos esses jogadores ganhando destaque, o Barou que entra, o Shidou com Sai, o Sandal, todos eles acabam ganhando um foco. Então nós vemos aqui a disputa que foi dos monstros contra o PXG. E isso não é errado. A questão é que você estender demais a partida e focar em 4 jogadores apenas e não ter desenvolvimento para esses jogadores, por exemplo, desses 4, o Shidou ficou de side. O Shidou não ganhou muito holofote. E o Shidou não tem flashback, não tem... Então, tudo isso pesa.
Se não ficasse tão arrastado, ou se não fosse tão longa a partida, Blue Lock poderia talvez ter terminado de outra maneira a Liga Nemaegoist, porque no momento a gente tava num hype absurdo pra começar PXG e Bastard. No outro a gente não tava aguentando mais PXG e Bastard. E aí vem todas aquelas questões. Izag empatado, com Rin, Nag voltando, Nag sendo eliminado. E essa demora pra começar a Copa do Mundo. Arco de transição, eu nem coloco muito se tá bom ou não, porque é um arco de transição e normalmente a galera sai mesmo, espera acumular pra ler tudo de uma vez. Mas sobre a duração dos capítulos, das partidas no caso, independente de quanto tempo for, a pergunta certa não é quantos capítulos vai. A pergunta certa, ou a pergunta pra manter a qualidade de Blue Lock, é o que vai ser abordado nos capítulos que serão meio que focados nos jogos. Se ligou? Pode durar 2 anos, que seja, mas vai ter conteúdo pra deixar a narrativa rica em 2 anos? Não? Então termina antes, irmão. Tem, então pode ser 2 anos. Beleza? Essa é a minha opinião. Eu acho que sim, o Blue Lock deu uma decaída, principalmente por conta desses fatores que eu citei, né? Jogo arrastado e grande, Izag e Rin empatados. Aí vai da expectativa também, né? Ah, o personagem que eu queria não ficou em tal posição, ficou atrás. Então aí é expectativa, que aí o Kaneshiro não tem muito o que fazer. Beleza? Combei aqui 2 perguntas, mas acho que faz sentido, porque eu acho que uma tem a ver com a outra. Mas, no geral, só para responder a pergunta do Andy, eu acho que vai durar ali uns 2, 3 volumes também cada partida, tá? Que é mais ou menos isso daí que você falou, de 28 a 30 capítulos. Agora vamos para a pergunta do Rinite, que perguntou qual que é o meu painel predileto do mangá de Blue Lock, e eu convido vocês a deixar o painel de vocês aí. Comenta aí o capítulo e a imagem que vocês mais gostam do Blue Lock. E o meu painel predileto é com certeza a comemoração do Blue Lock Eleven contra o Sub-20 do Japão, depois que o Izag faz aquele gol. Porque não é só um painel, são vários painéis de comemoração, mas aquela comemoração que o Izag tá pulando e tá todo mundo ali em volta do Izag, pra mim é insano, é muito significativo aquela comemoração, porque primeiro, pra mim é a partida mais importante de Blue Lock, é a melhor partida de Blue Lock, e cara, aquela comemoração é muito típica, tipo, de momento decisivo, e é muito foda, é pra lavar a alma, até o ego comemorou. Então, com certeza, esse é o meu painel predileto. Certamente tem outros vários painéis, né? O Loki puxando o Rin, o Izag comemorando o final ali contra o PXG. Enfim, tem vários painéis. O Battle tirando a camisa pra comemorar o gol também, o Shidou, enfim, tem vários. Mas enfim, esse com certeza é o meu painel predileto. O Alexei perguntou o seguinte: você acha que algum New Gen novo vai ter uma surpresa negativa, tipo, ele não ser tão bom quanto os outros? E se você acredita em qual posição seria ele ou nacionalidade? Cara, certamente a gente pode ter New Gens mais fracos tecnicamente, porque é normal, tá? Porque dentro de um grupo de pessoas fortes, existem os mais fortes desse grupo e os mais fracos desse grupo. Mas eu acho que não vai chegar a decepcionar, não vai ser uma surpresa negativa, tá? E eu acho que varia muito da motivação da pessoa, né? E até mesmo do time que a pessoa está jogando. Porque às vezes o time só perdeu, mas só tem ele jogando no time, né? E tem o New Gen e 10 idiotas jogando ao lado dele, então não dá pra esperar muito. Mas eu não acho que a gente vai ter uma surpresa negativa a ponto de, tipo assim, pô, esse cara não deveria ser New Gen. Eu acho que não. Mas sim, a gente pode ter aquele camarada que a gente não vai gostar. Mas eu acredito que em questão de nível técnico, todos serão ali acima da média das suas posições. Todos estão acima, inclusive dos jogadores ali que podem ser muito bons, tá? A gente até brinca aqui, a gente até comenta que, por exemplo, Izag, Rin, Battle, todos esses camaradas estão no nível New Gen, e eu concordo, tá? Eu boto minha mão no fogo por isso. A gente viu o Lorenzo como o melhor defensor, nós vimos o Kaiser como um atacante muito poderoso, o Bunny, que já tá até no profissional, o Sai como um camarada muito fora da curva, um japonês que foi parar no melhor time do mundo. Certamente, a gente tem expectativas grandes nesses nomes, mas uma surpresa negativa em questão técnica eu acho que não. Mas em questão de resultado pode ter sim, principalmente se tiver em nacionalidade, se for confirmado mesmo essas nacionalidades mais, vamos dizer assim,
zebras, né? Tipo Estados Unidos, Marrocos, Egito, tudo isso eu acho que pode sim ser uma surpresa uma surpresa negativa, né? A nacionalidade desses camaradas pode ser dessas seleções aí, tá? E posição, cara, posição eu acho que varia muito, cara. Porque às vezes o zagueiro joga até bem, mas perde a partida porque o time é ruim. Ou o atacante é bom, mas a bola não chega pra ele. Então, posição, cara, é muito complicado. Mas se for pra colocar alguém que não tenha hype, é o goleiro, cara. Afinal de contas, não faz defesa mesmo. Os jogadores de linha tudo é goleiro também, então coloca o goleiro pra não ter hype, né? Então é isso. Comenta aí, se você acha que algum New Jay vai flopar, qual seria esse New Jay? Comenta aí, quero saber a opinião de vocês também. O Lewy perguntou o seguinte: na sua visão, o Reu vai ser afetado positivamente ou negativamente quando souber que o Nag vai voltar? Você acha que o estilo de jogo dele vai ter um momento em que vai brilhar e salvar o Blue Lock ou ajudar em algum gol? Vamos lá. Sobre o estilo de jogo dele, sim, com certeza. Eu acho que o Reu vai ser um dos pilares desse time, porque justamente ele tem o treino para copiar todos os demais jogadores. Então, certamente, quando um ou outro jogador sair, o Ego vai usar ele para tampar o buraco. E certamente ele pode meio que ficar mais apagado, tampando essa lacuna, ou ele pode ganhar ainda mais destaque. Sobre o Nag, eu acredito que o Reu ele vai ser afetado negativamente. Porque, na minha visão, tomado esse contexto que eu vou falar aqui pra vocês, eu acredito que isso pode prejudicar o Reu. Por quê? Quando o Nag foi eliminado, o Reu defendeu o Nag. Então, o Reu não queria que o Nag fosse eliminado. O Reu, ele tá bolado até agora. Ele ficou bolado durante muito tempo, não digo até agora, mas ele ficou bolado durante muito tempo essa questão do Nag. No entanto, como é que vai ser o comportamento do Nag para com o Reu? Porque tem aquela questão, pô, eu chorei, eu derramei a lágrima por ele e ele tá cagando pra mim? Que porra é essa? E aí vem aquela questão do bloco, né? Até quando aquele bloco pode pesar ou não. E certamente o Mikadireu tem expectativas em jogar bola com o Nag. Mas a partir do momento que o Nag volta e caga pra ele, como é que vai ficar o Reu? Aí é que eu acho que influencia negativamente. Porque o Reu vai ficar bolado e pode ficar meio que tipo, pô, eu chorei pelo cara, eu tentei ajudar o cara e o cara tá me tratando assim. Complicado, mas isso certamente é desenvolvimento pros dois, mas no começo eu acho que afeta sim negativamente. E vamos pra última pergunta aqui, que é a pergunta do Liam. Quando o Izag estava treinando antes do jogo de abertura, ele fala pro Hiyori que o passe foi ruim. Dá pra perceber que o Izag, só vendo os jogos profissionais, já conseguiu evoluir e eu acho que os passes do Hiyori não vão conseguir acompanhar o Izag. Aí entra o Sai e eles fazem uma dupla. O que acha? Liam, eu acho totalmente plausível. Primeiro, que independente se o Hiyori estiver ou não acompanhando, eu acho que o Hiyori tem tudo pra sair se o Sai acabar entrando nessa equipe. Tá? Ah, mas o Hiyori tá de lateral. É, rapaziada, mas é o Sai. Vocês vão tirar o Bátira? Ou vocês vão tirar o Mikadireu? Pode ser, o Mikadireu é uma opção. Eu não acho que ele vai sair, mas ele é uma opção. Então, o jogador mais parecido com o Sai é o Hiyori. Vamos tirar o Hiyori. O Hiyori é reserva do Sai. Isso é fato, rapaziada. Isso daí não tem discussão, tá? Ah, mas o Sai vai entrar de meio? Não, alguém vai entrar de lateral? Não, alguém vai fazer a lateral pro Sai, tá, rapaziada? O Bátira vai pra lá, por exemplo. Mas enfim, sobre os passes do Hiyori ou essa questão do Izag analisar os jogos profissionais, eu acho que isso daí é mais problema pro Izag e não pro Hiyori. Porque eu até vim falando sobre... Acho que saiu um vídeo ontem de previsão sobre essa questão de adaptação do Izag. O Izag, ele chegou lá fora para assistir jogos talvez grandes, como final de competições e tudo mais. E certamente, nessas competições grandes, nós temos jogadores muito bons, nós temos um time muito completo. E certamente o nível que ele assistiu não condiz com o nível que ele atua. Independente do país, tá? Independente dos jogadores. Ninguém tem o nível ali de um Barcelona e Atlético de Madrid de final de Copa Rei. Ninguém tem. O que pode acontecer é o Izag acabar tendo análises equivocadas. Por quê? Porque ele viu aquilo no profissional e tá tentando replicar exatamente o que tá acontecendo. Mas
talvez a galera do Blue Lock ou os acontecimentos do time adversário, as capacidades do time adversário não condizem com o que ele viu. Por quê? Não porque os caras são ruins, mas é porque os caras não têm talvez essa capacidade técnica ainda. Eles vão chegar lá. Eles estão num limite de um teto que ainda é de categoria de base. Não é profissional ainda. Tem exceções como, por exemplo, o Bunny, sim, tem o Loki e tudo mais. Mas certamente são exceções. A regra não dá pra ser usada com eles, não dá pra cortar a linha, a régua com eles, tá? Porque eles são exceções. Então eu acredito que isso vai ser muito mais problema para o Izag do que para o Hiyori, principalmente nesse começo. Só que eu acho que o Sai, quando ele entrar no time de fato e conviver com o time de fato, ele pode sim ajudar o Izag a se entender melhor com esses pontos de vista que ele tá meio que enxergando em campo. E o Izag, eu até falei em live dessa semana, que o Izag ele pode ter bastante dificuldade para começar o jogo, para começar a Copa do Mundo, no sentido de ele fazer uma fase de grupos ruim. Tá? E eu não acharia isso surpresa não, tá? Por conta disso tudo, e aí vem o desenvolvimento do personagem para ele conseguir brilhar lá na frente. Beleza? Galerinha, acho que respondi várias perguntas aqui, vocês mandaram bastante perguntas, tem algumas perguntas mais simples que assim, por exemplo, o Charles e o Loki vão jogar? Os Charles e o Loki vão jogar. Sobre o uniforme da Copa, talvez a gente tenha um uniforme separado, mas a ideia é que o Japão é o dono da casa, então ele é o mandante, ele escolhe o uniforme. Mas enfim, tem bastante perguntas muito boas. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é nóis. Fui!